Quando você deseja que o seu aluno aprenda, né, você espera um determinado resultado. Você ensina as letras, você quer que ele aprenda a ler. Você ensina a escrever, você quer que ele aprenda a escrever. Mas esses resultados do que você deseja podem variar por conta de alguns fatores. A gente já viu, tem fatores emocionais, tem fatores de estímulo, né, intelectuais, tem fatores sociais, tem fatores físicos, motores, enfim, neurológicos, que vão influenciar esse resultado. Mas cada aluno ele tem um comportamento diferente em relação aos objetivos da escola. Nem todo mundo pensa da mesma maneira, nem todo mundo aprende na mesma velocidade e aprende com os mesmos estímulos. Então, a gente tem que levar isso em conta quando a gente está ensinando alguma coisa para o nosso aluno. A gente precisa entender que nem todo mundo chega nos mesmos objetivos ou tem o mesmo comportamento para o objetivo que a gente tem. Então, a gente sabe que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Algumas aprendem mais visualmente, outras aprendem mais auditivamente, outras aprendem mais sinestesicamente, ou seja, fazendo. Outras já precisam... Nossa, resolveram agora cortar uma árvore aqui do lado. Algumas precisam de informações mais detalhadas, precisa fazer sentido. Então, a nossa aula ela tem que estar voltada para todas essas crianças, todos esses tipos de aluno. Então, eu tenho que apresentar coisas visuais, eu tenho que apresentar coisas auditivas, eu tenho que fazer a minha aula contemplando todos esses canais de comunicação para poder dar conta de atingir todos esses alunos. Então, você precisa saber quais são os objetivos de cada etapa. Cada etapa da aprendizagem você tem que saber o que você precisa ensinar, ok? Então, eu quero mostrar essa frase para você. Olhe bem essa frase, vê se você entende o que está escrito aí. Né? Ou estava sutrigar por causa já dá para entender alguma coisa. Que esse estávamos brincando. O que será que está escrito aí? Né? O que será? Tradução disso aí. O ônibus estava super legal porque nós estávamos brincando. Olha bem isso. Será que essa criança que escreveu esta frase está alfabetizada? E existe uma questão também muito importante que às vezes as pessoas não se atentam e que às vezes fica difícil para a gente fazer uma sondagem, é que muitas vezes as crianças têm fases diferentes para representar palavras e frases. Né? Então, às vezes a criança está alfabética na escrita de palavra e silábica, às vezes, na escrita de frase, pré-silábica na escrita de frase. Por quê? Porque a palavra demanda um tipo de raciocínio e a frase demanda outro. A não ser que a criança pense palavra por palavra para escrever a frase, ela vai se embolar no início. Por quê? Porque a criança pensa o todo, ela pensa a sequência toda. E, na verdade, a cabeça pensa mais rápido, anda mais rápido do que a mãozinha da criança. Então, uma criança dessa, para escrever uma frase, olha quantas coisas complexas tem aí. O ônibus estava super legal porque estávamos brincando. Né? Não vamos falar de avaliação ainda nesse momento, mas a gente está falando de formação, tanto de palavras quanto de frases. Faltou coisa aqui, né? Ou bois, ele botou de tudo embolado, o ônibus. Estava super legal. Quer dizer, estava, mas ele fala estava, né? Então, se ele falar estava, se eu ditar estava, provavelmente ele vai escrever estava, né? Vai escrever próximo ao certo. E aí, na hora de escrever a frase, ele aglutinou. Ele fez uma hipossegmentação. Ele separou errado, né? Mas por quê? Porque ele não fez esse trabalho de pensar na palavra e pensar na frase. Quantas palavras tem essa frase, né? Então, essa frase, ela foi feita por um aluno que não estava realmente totalmente alfabetizado, ele estava faltando alguma coisa, e alunos de quarto, de quinto ano, há muitos anos, já apresentam frases assim, não só por conta da pandemia, mas isso já acontecia no Brasil. E aí a pergunta é, será que é possível que alunos como esse consigam se alfabetizar um dia? Sim, é possível. Né? Mas quem é responsável por esse problema? Não sabemos. O aluno, o professor, o sistema de ensino, o governo, pode ser tanta coisa. O aluno é que não tem culpa disso. O aluno é que não tem. Então, muitas vezes a gente precisa pensar no método que a gente está trabalhando,
né? Porque o método ele tem toda a influência e vai responder com a eficácia do processo de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. E em casos como esse, o fracasso seria o mesmo, independente da metodologia? Não. Quando a gente domina uma metodologia, quando a gente sabe o que está fazendo, né? Quando a gente sabe como ensinar o passo a passo, você vai começar do que o aluno já sabe. Você vai começar, eu mesmo que o aluno já esteja numa fase oh meu Deus, silábica alfabética, eu volto lá no nome e venho. Só que o que ele já sabe, eu venho mais rápido e paro aonde ele tem dificuldade. Então, eu faço essa, como eu digo, varredura quando eu estou trabalhando com o aluno em defasagem, tá? Então, não existe incapacidade para o ensino da leitura e da escrita. Exige metodologia inadequada, existe falta de conhecimento do professor, existe falta de conhecimento da própria escola. Então, a escrita da criança, ela precisa ser vista do ponto de vista da propriedade das hipóteses que ela levantou e não sob essa perspectiva do erro, né? O que ela errou, não. O que ela tentou escrever. Então, quando a gente fala de brincandos, né, que ele botou brincandos, ele coloca o M, que é o som nasal, e coloca o tio. Né? Ele usa dois recursos possíveis para representar a nasalidade, o traço de nasalidade do can. Mas ele não sabe qual é, então ele usa os dois. E acrescenta o S, né? Porque talvez a palavra concorde com o verbo, brincamos, sei lá, né? Estávamos, concorde com estávamos. Então, é possível a gente interferir nesse texto, é possível mostrar que alguns aspectos que comprometem a clareza desse texto. Então, nesse texto, seria importante a gente completar as palavras junto com os alunos, separar as palavras, né? Estava super legal, obedecer a segmentação de ônibus, de estava super legal, né? Separar direito, mostrar que a letra Q vem sempre acompanhada do U, mostrar a necessidade de um ponto final. E existem questões que podem ser discutidas num outro momento para não sobrecarregar os alunos. Então, você pega alguns nós, né, que eu digo, e vai trabalhar depois. Então, por exemplo, a marca de oralidade no tava, a gente fala, o certo é estava, mas ele fala tava, né? Ônibus, em vez de ônibus, né? Por causa que, você não fala por quê. Então, a convenção ortográfica do brincando, né? O N antes da outra letra e M antes de P, bem, enfim, tem várias questões na frase que a gente precisa analisar.